Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então novamente para retomar a disciplina de manejo integrado de plantas daninhas para os cursos técnico integrado e técnico subsequente agropecuária. Muito bem. Nós vamos falar hoje da parte de um pouquinho, né, de identificação de plantas daninhas, né, e quando isso estiver envolvido a gente vai falar um pouquinho da botânica também. Então, a gente usa essa parte dessa aula de hoje para a gente poder entender a parte, principalmente na parte da seletividade dos herbicidas, né? Que é focado principalmente na parte morfológica e fisiológica da planta, né? Então, uma coisa depende da outra. Tanto a morfologia externa da planta, quanto a fisiologia interna, né? Então, a morfologia são aquilo que a gente vê, e a fisiologia é aquilo que acontece dentro da planta, mas a gente não percebe diretamente, né? Então, a seletividade ele depende da morfologia. E, obviamente, mudando a morfologia também vai mudar a fisiologia da planta. Então, tratando-se de morfologia, né, e a gente entra na parte de sistemática, né, que no caso aqui a gente tem as dicotiledôneas, né, que são essas plantas aqui de folha larga, e as monocotiledôneas, que são as plantas aí de folha estreita, né, caracterizando lá pela nervura paralela. Nós temos hoje em dia mais de 170 mil espécies de plantas, sendo 30 mil de plantas daninhas ou plantas invasoras, sendo que dessas 30 mil, 1.800 são mais nocivas, são mais agressivas. Quanto aqui, se a gente tem algumas famílias de plantas, né? O que mais é importante para a gente é observar a família, né? Então, gramínea, composita, ciperácea, que é as tiriricas, amarantácea, que são os corurus, convolvulácea, que são os cipós, euforbiácea, né? Também é uma família importante, solanácea e malvácea, também são importantes, né? Então, aqui a gente tem algumas famílias, né? São as mais comuns aí, as mais importantes que a gente tem. Então, lembrando que na sistemática, né, na classificação botânica, a parte mais importante que a gente vai usar é a família, porque é nela que agrupam as características típicas de um determinado grupo de planta que a gente analisa na hora da gente identificar. Então aqui tem uma lista de folhas largas e folhas estreitas, né? Folhas largas e gramíneas, e a gente vai começar a falar um pouquinho de cada uma delas aqui, ou pelo menos da maior parte delas. Então essa primeira aqui, capim-beiço de boi, né, ela costuma atacar muito gramados, né? Ela entra por baixo da grama e ela tem uma dificuldade grande da gente perceber da existência dessa planta. A partir da hora que a gente percebe, ela já está bem alastrada embaixo, já está com a raiz bem aprofundada e fica difícil da gente tirar, né? Então geralmente a gente pode usar um herbicida de folha larga para esse caso, que vai acabar matando só a folha larga, vai ser seletivo, por exemplo, para o gramado, quando é o caso dela atacar o gramado. Observa a característica aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, ele tem 1 milímetro por 1 milímetro. E olha o tamanho da semente que a gente tem aí. Então a semente praticamente imperceptível, né? Característica típica das plantas daninhas. Aqui um carrapicho carneiro, a gente tem uma semente um pouco maior, né? Bastante comum também o carrapicho. Caruru muito presente em café, esse aqui é o caruru da mancha, por causa dessa característica aqui nas folhas, ó. Ele dá essa mancha aí naturalmente, e observa o tamanho da semente, ó. 1 milímetro de diâmetro aí, né, de semente, né? Então uma planta dessa chega a produzir
118 mil sementes. É muito difícil a gente conseguir controlar e erradicar essa planta daninha. Aqui a cheirosa, né, também é uma outra folha larga. Corda de viola é uma planta extremamente importante na agricultura por causa da característica dela de uma trepadeira, né? Então, uma característica difícil de trabalhar, atrapalha muito o manejo que a gente tem dentro das lavouras, né? Com colheita, né? Seja de cultura anual ou seja de cultura perene, como é o caso do café, ela vai atrapalhar bastante, né? E a gente tem que manter as lavouras nossas livres dessas plantas, dessas tipo de planta aí. Aqui a erva de Santa Luzia é uma euforbiácea, sementezinha dela minúscula, menos de 1 milímetro. Aqui a erva de touro, né? A gente tem aqui umas sementes bem plumosas, né? Fácil dispersão pelo vento. Aqui a erva quente, né? Também tem uma sementezinha pequena, minúscula, né? Fácil de disseminar também, né? O vento também acaba levando ela muito fácil, né? Por causa do tamanho. O fideuso, muito presente em lavouras de soja, né? A semente pequena também, né? Chega a formar um arbusto, leguminosa, né? Forma legumes, né? Nos frutos. Aqui a guanchuma, muito presente no nosso solo, principalmente em solo compactado ou solo pobre. Essa planta ela prefere muito esse tipo de solo e acaba indicando esse tipo de solo, né, na fertilidade, né? São as cidas, né? Gênero cida. Aqui o joal de capote também, muito presente em lavouras de milho, sementezinhas pequenas também, indesejável, né, na presença das folhas da lavoura de milho. É uma solanácea essa espécie. Aqui é uma euforbiácea, né, o leiteiro, o amendoim bravo, já está resistente ao glifosato, né, confirmado a resistência dela em algumas áreas do Paraná. É uma planta mais nova que a gente tem resistente ao glifosato. Do gênero Euphorbia, da família Euforbiácea. Aqui a Maria Pretinha, uma solanácea, né, os frutos sempre verdes ou pretos, né? Esse frutinho pretinho dela que caracteriza o nome, e esses frutos verdes aqui são frutos tóxicos, né? Quando estão verdes. Essas sementes são também minúsculas, muito difícil de percebê-las no campo. O mentrasto também é uma asterácea, né? Ele tem aí também algumas características de sobrevivência, né? De disseminar os seus dissemínulos. Né? O que é esse termo? Esse termo dissemínulos é dado à botânica para identificar a propagação da espécie. Então, se a gente pode usar a propagação por sementes, que é o caso, né, e uma propagação vegetativa, não é usado a semente, né, então no caso seria um pedacinho de ramo com gema, que seria capaz de gerar uma planta adulta, né, a partir desse pequeno pedaço da planta. Então a gente tem aí o mentrasto também. Aqui o picão preto, né, que tem essas cerdas aí para poder ajudar a disseminar, também é uma asterácea. A poaia branca, também observem o tamanho da semente. A poaia branca também já tem alguns relatos, não nada oficial, mas parece que já tem alguns relatos de resistência ao glifosato também. Trapoeraba, essa planta é extremamente importante na lavoura do café. Ela tem propagação vegetativa e tem propagação por semente. Então, o controle dessa espécie aqui com equipamento mecânico não vai conseguir controlar. Ela vai disseminar. Ela geralmente ela aparece mais na lavoura de café entre fevereiro e abril.
na época das águas. Aqui o nosso maior problema na agricultura hoje, ou um dos maiores, né, que é o capim amargoso, né, Digitaria insulares, né, já é resistente ao glifosato já há algum tempo, e a semente dela é facilmente disseminada pelo vento. Capim braquiária, né, serve muito aí de trato animal, né, carrapicho, né, Cincus equinatus, né, também já tem aí um grande incômodo, né, das cerdas dessas sementes, que agarram nas barras da calça, no pelo do animal, e por isso é facilmente disseminada também. Capim colchão, também é bastante presente na nossa área, né, na nossa região, sementes pequenas também. Capim custódio, né, um outro tipo de gramínea. Capim favorito, geralmente a gente observa muita presença desse tipo de planta em beirada de rodovia, né, muito comum a gente observar isso, né, também facilmente disseminada pelo vento. Capim marmelada, que é um tipo de braquiária também, né, observa o tamanho da semente, também sementezinha pequena. Capim maçambará, né, que tem propagação vegetativa, também tem casos de resistência ao glifosato na Argentina, né, não é o nosso caso aqui ainda. Pé de galinha já tem resistência no Brasil ao glifosato, né, também é uma planta muito comum, né, observa a inflorescência dela aqui, ó, é por aqui que a gente identifica as plantas daninhas. Capim rabo de raposa, bem parecido com o capim custódio que a gente acabou de ver ali atrás, né, a diferença é a tonalidade da inflorescência, o custódio é mais roxo. Grama seda, uma planta gramínea, que também se dissemina por propagação vegetativa e por sementes, e as sementes, por acaso, sementezinhas pequenas, né? Então, o que a gente observa? Que o que determina a agressividade das plantas daninhas aqui é elevada capacidade de produção desses disseminos, a manutenção da viabilidade mesmo em condições desfavoráveis, né? Ela aparece em condições mesmo desfavoráveis, né? Ela consegue desenvolver bem, capacidade de emergir a grandes profundidades, né? Emergir semente, grande desuniformidade no processo germinativo, isso aqui é muito favorável também, que isso aí dá à espécie uma condição dela sempre ter alguma semente germinando em várias épocas do ano, garantindo a perpetuação da espécie, garantindo a produção de sementes. Mecanismo alternativo de reprodução, ou sementes ou vegetativo, facilidade de distribuição dos propágulos a grande distância. Então vocês viram aqui sementes pequenas, sementes com plumas, sementes com cerdas, como é o caso do picão, como é o caso do carrapicho, né? Então isso facilita, cada uma com o seu mecanismo, mas facilita a distribuição desses propágulos, né? Desses disseminos. Rápido desenvolvimento e crescimento inicial e grande longevidade, né? Então esses disseminos aí, esses propágulos, eles têm uma longevidade grande, né? E facilita a propagação da espécie. Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham bons estudos e, caso seja necessário, a gente vai ter ainda os canais nossos de comunicação, né? As nossas aulas remotas aí, e caso vocês precisem, entrem em contato comigo. Um abraço a todos.